Você já se imaginou vivendo em um mundo assim? Um lugar onde o sol mal aparece e, quando aparece, só ilumina as cicatrizes de um passado esquecido. Onde cada passo que você dá pode ser o último. Onde as árvores não sussurram apenas com o vento, elas parecem contar histórias dos horrores antigos que ninguém mais lembra. A pergunta não é se tu viveria num universo de Dark Fantasy. A pergunta é: quanto tempo tu conseguiria sobreviver? Porque nesse tipo de mundo a vida não é um direito. É um desafio constante, cada sombra, cada ruína, cada criatura que tu encontra traz consigo histórias de dor, traição e segredos que provavelmente você jamais vai entender completamente. E o mais interessante é que esse gênero não é novo. Ele sempre existiu em contos antigos, lendas medievais e até nas animações que tu via quando era criança. Só que a gente nunca percebeu. Hoje, ele explode na internet, de forma visual e assustadoramente real. Dark Fantasy não é só uma fantasia sombria, ela mistura elementos de magia, terror, tragédia, criando um mundo onde a esperança é rara e o perigo é constante. É o tipo de fantasia que te faz pensar: e se tudo que eu conheço, toda a ordem que eu sigo, estivesse prestes a desaparecer? Ela não se contenta com heróis perfeitos ou vilões caricatos. Aqui os personagens têm falhas profundas, suas escolhas têm consequências irreversíveis, e cada vitória vem com um preço. É uma fantasia que te lembra que, mesmo em mundos mágicos, a dor é real, o medo é palpável e a morte não perdoa. E a melhor parte disso tudo é que, quanto mais tu se aprofunda nesse universo, mais sente que ele existe de verdade, mesmo que seja apenas em imagens, histórias ou artes digitais. É como se cada detalhe fosse feito para que tu tivesse a sensação de estar caminhando dentro de uma lenda viva, pronta para te engolir a qualquer momento. E para ser honesto, essa é uma das únicas coisas feitas por IA que eu realmente admiro. Porque quando a inteligência artificial tenta criar alguma coisa, principalmente coisa super realista, eu ainda fico com aquele sentimento, sabe, de que, pô, aquilo foi criado por um computador. Não dá a entender que foi algo feito de verdade. Dá aquele sentimento de vazio, aquele algo que foi feito por uma programação. Essa estética ela é caracterizada por uma atmosfera bem sombria e gótica, criaturas monstruosas e narrativas que frequentemente exploram o lado mais escuro e trágico da existência. O que realmente diferencia Dark Fantasy é a atmosfera. Imagina tu caminhar por uma floresta em que a luz do sol mal atravessa as folhas e os galhos das árvores, ou tu atravessar uma vila onde cada porta rangente parece esconder vários segredos, aqueles castelos em ruínas, aquelas torres desmoronadas, as pedras cheias de musgo e marcas de batalha que ninguém mais lembra. Cada cenário tem a sua própria história, sua própria dor, cada pedra, cada rachadura, cada sombra. Cada uma dessas coisas carrega memórias de dias que não voltam mais. Não é só sobre tristeza, é sobre beleza nessa decadência, a estética do mundo que perdeu tudo, mas ainda tem algo que o torna fascinante. A arquitetura antiga com vitrais quebrados, esculturas deformadas, cria uma sensação de grandiosidade que é ao mesmo tempo aterrorizante. Porque se tu entende, esse mundo já foi maior, já foi poderoso, mas agora ele apenas sobrevive e você está dentro dele. Nenhum mundo de Dark Fantasy é completo sem as suas criaturas, é claro, e aqui não tem monstros fofos ou caricatos. Cada criatura carrega a sensação de perigo. Vampiros que parecem feitos de sombra e veneno, lobisomens famintos que se escondem na escuridão entre as árvores, espectros que choram pelos mortos, mortos-vivos que caminham sem descanso. E o mais assustador, algumas dessas criaturas não são completamente más. Elas são sobreviventes, como você, como eu. Elas existem porque o mundo as moldou para isso, mas é impossível não sentir medo diante delas, porque tudo nelas grita: você não deveria estar aqui. E como sempre, as criaturas humanas também são parte desse horror. A ganância, a traição, a inveja. No final, é impossível dizer quem que é mais perigoso, o monstro ou aquele que ainda mantém uma alma humana, mas a usa para destruir os outros. E tu deve estar pensando: Dark Fantasy é coisa de videogame, certo? Errado. Alguns dos melhores exemplos já existiam há décadas atrás. Olha pra Branca de Neve, cara, 1937. Aquele castelo sombrio, no espelho mágico,
a bruxa que transforma o próprio corpo em algo terrível. Tudo isso é Dark Fantasy. Não parece coisas para crianças, né? Mas a Disney antiga sabia como criar mundos sombrios sem precisar de sangue ou terror explícito. Está com sede? Bebe um gole. Outro exemplo, o clássico Corcunda de Notre Dame. Aquela catedral escura, suas obsessões, a culpa e o desejo. Tudo isso cria um clima de desespero e o fascínio, né? O mundo tá carregado de regras e pecados e cada personagem sente o peso disso. E o mais impressionante, mesmo com técnicas antigas, eles conseguiam criar atmosferas mais densas e impactantes do que muita mídia atual. Cada detalhe, cada sombra, cada gesto é pensado para que tu sinta o peso desse universo. Agora tu deve estar se perguntando, tá aí Skyrim e Dark Souls. E bom, o ponto tá aqui, eu não vou falar sobre eles. Por quê? Porque todo mundo já falou. Todo mundo já sabe sobre esses jogos. Dark Fantasy vai muito além disso. Skyrim e Dark Souls são exemplos óbvios, mas a verdadeira essência desse gênero tá nos detalhes que poucos percebem. Eu quero mostrar mundos que tu ainda não viu, criaturas que você não imaginou ainda, e atmosferas que te fazem se sentir perdido e vulnerável. É sobre tu explorar o lado que ninguém comenta, e é isso que torna Dark Fantasy tão fascinante. Pode parecer estranho, mas Minecraft também tem Dark Fantasy. Pensa nisso, um mundo vazio, silencioso, sem explicação, cheio de ruína, templos, portais, aldeões que negociam vidas por esmeraldas, criaturas que surgem à noite, monstros gigantes esperando em lugares secretos. Tu caminha esse mundo sem entender nenhuma origem. Cada bloco pode esconder algo terrível, cada caverna pode ter monstros que tu nem imagina. E o Ender Dragon, majestoso e perigoso, ele é o ápice de um mundo silencioso que poucos realmente percebem. Prova que Dark Fantasy não tá apenas nos jogos ou nos filmes clássicos, ele tá em qualquer mundo que combine mistério, perigo e beleza sombria, mesmo onde menos se espera. E a parte mais incrível, a inteligência artificial pode agora criar mundos de Dark Fantasy que tu nunca imaginou. Tu pede uma floresta desolada, uma aldeia esquecida ou um guerreiro derrotado numa chuva, e ela entrega. Cada detalhe, cada sombra, cada ruína é perfeitamente calculada para causar impacto. A IA consegue combinar elementos clássicos com criatividade infinita, mostrando que esse gênero não é limitado à imaginação humana. Então eu volto a te perguntar, tu sobreviveria em um mundo assim? Talvez você ache que sim, mas na Dark Fantasy, ninguém é um herói garantido. Tu pode ser a esperança de uma vila inteira, ou só mais um corpo esquecido na estrada. E essa é a beleza e o terror do gênero. Eles não dão garantias, não oferecem recompensas fáceis, mas ele te faz sentir, pensar e imaginar de um jeito que nenhuma outra fantasia consegue. O mundo de Dark Fantasy é belo, cruel, melancólico e um pouquinho assustador. E talvez depois de tu olhar tudo isso, você percebe que o perigo não está apenas nas criaturas ou nas ruínas. Está em você, no que você faria para sobreviver.